a arquitetura transforma a cidade. E eu estou aqui com um protagonista deste movimento, Pedro Copstein, sócio-diretor da Copstein, empresa que começou há 85 anos com seu avô Davi. Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. E ao lado dele, Vitor Jurkovic, diretor comercial, que está à frente das questões do Rio Grande do Sul, porque o Pedro também está muito atento à operação de São Paulo, né? Sim, me divido, Elione. Se divide. Me divido. E tu gosta de grandes cidades, eu sei que tu adora Nova York. Gosto de grandes cidades, como me conhece. Adoro Nova York. Uhum. E gosto muito de São Paulo, gosto muito de Porto Alegre. Muito da Bela Vista. Muito da Bela Vista. Já morou em Petrópolis. Olha que coisa maravilhosa. Assim. Maravilhosa. A gente está na frente de prédios do século XIX, né? Uma igreja. Um convento. Uma área preservada que é... A gente está no Artigas, gente. Aqui o espaço da Copstein, o Artigas Copstein Voz. A gente tem ao lado de nós a obra, que o Artigas está subindo, que é um projeto arquitetônico da Sauer Martins, da Elisa e do Cássio, 2 jovens arquitetos. Excelentes arquitetos. Excelentes arquitetos. Muito bem. E quebrando 4.500 metros de pedra, de rocha confinada. Nós quebramos quase 2.000. É uma epopeia, vale depois da entrevista a gente olhar ali, porque esse pedaço aqui, caiu o terreno, é rocha maciça confinada. Eu confesso que eu já espiei a obra mais de uma vez, com o Vitor. Achei incrível. E eu queria contar que o avô Davi, ele não só criou a empresa e tudo isso, mas ele construiu o primeiro edifício da Bela Vista, não é? É verdade. Sabe tudo. Né? Incrível o avô Davi. Meu avô tinha uma relação... meu avô tinha uma relação com o Alceu Colares, agora falecido, né? Nosso querido ex-governador. E aí tinha uma casa na Bela... Meu avô me contava essa história, tinha uma casa na Bela Vista com as garagens embaixo e a casa de 2 andares. E ele foi no Colares, acho que será prefeito, imagina na época, e disse, prefeito, olha só, eu quero fazer igual, só que eu quero fazer 4 apartamentos. Eu vou fazer igual essa casa, a mesma altura e tal, o senhor me autoriza? Aí ele disse, olha, faz sentido, né? Um bairro tão central, e ele autorizou térreo mais 2. E o prédio que a minha avó faleceu recentemente, foi o primeiro prédio, e na Desembargador Moreno Loureiro Lima, e era térreo mais 2. E aí depois teve uma alteração no plano, foi para 8 andares, ficou muitos anos 8 andares, depois alterou para 14, agora alterou de novo. Então, acompanhando o crescimento da cidade. O Artigas tem 17 pavimentos. Tá. Certo. E vocês não só estrearam a verticalização do bairro Bela Vista, como também fizeram o primeiro edifício projetado, primeiro edifício residencial, projetado pelo Isai Weinfeld. Tem umas histórias, essa relação de vocês com o Isai, né? Sim. E foi o Varanda, né? O Varanda. Lembro muito bem. E tu vieste trabalhar na Copstein com 17 anos. 17 anos. E implantaste esse nicho, né? O verdade, foco no nicho alto padrão, consolidou, digamos, né? Quando eu comecei, né, na empresa, eu tinha 17 anos, a gente começou fazendo o que a Copstein fazia, né? Meu avô trabalhava muito no médio, né? Muito cidade baixa, Menino Deus. A gente fez alguns prédios ali e foi uma decisão assim. Me lembro quando eu vi que tu quase trocou Copstein pro Goldstein e é interessante esse trocadilho porque ele faz sentido. Porque quando a Goldstein e a Cirela anunciaram o negócio, eu tinha 26 anos, em 2007, se eu não me engano, e o Sérgio, hoje meu amigo e um grande mentor aí que eu tenho, admiro muito, o Daniel, filho dele, é sócio nosso aqui, a gente tem outros negócios também junto. Eu disse, não vai ser possível competir com a Cirela, né, Goldstein, né?
Então, vou tentar achar o meu nicho. E aí eu disse, bom, eu acho que o alto padrão é o meu nicho. E aí a gente migrou e desde então a gente é muito convicto na tese do alto padrão residencial. E tu achas que no alto padrão residencial cabe prédios de uso misto? Acho. Acho não, sou convicto. Que a gente, né, olha o sucesso do Cidade Jardim de São Paulo. Né? Então, os metros quadrados mais caros de São Paulo numa localização que não é óbvia, né? O paulista diz, cruzou a ponte e tal, preço de Morumbi. Não é preço de Morumbi, tem preço de Itaim. Então eu acho assim que, eu já acho até o contrário, sabe? Agora, nosso plano diretor aqui foi aprovado recentemente, e uma coisa que eles trouxeram, que eu sou um grande defensor, é a fachada ativa, como bônus, como isenção, né? Porque a fachada ativa, ela tem inúmeras qualidades, né? Às vezes a gente viaja e diz, foi tão bom ir a Nova York. Tudo tem fachada ativa. Né? E tu transforma o bairro em mais caminhável, né? Um bairro, por exemplo, nós aqui que estamos no lado plano da Bela Vista, né? As pessoas querem serviço, né? Tu termina com uma coisa que a gente, quando tu não tem fachada ativa, tu tem as grades na frente, né? Uma fachada ativa... Que era um período de alguns anos atrás, era o padrão, né? Era o padrão. Gradear. Gradear. E então, agora hoje, isso não é a gente, obviamente, né, no Brasil, a gente precisa da segurança e a gente trabalha com os melhores projetistas de segurança, executa a segurança, mas tu tem formas de fazer isso sem gradear o prédio. Exatamente. Né? E a fachada ativa é uma delas. Tu gera fluxo, tu gera luz, tu gera movimento. Claro que, como toda novidade, no começo ela gera uma certa estranheza, rejeição, né? Mas é uma gentileza com a cidade, né? É uma gentileza para a cidade. A gente, em São Paulo, né, que a gente tem alguns projetos já, todos eles têm fachada ativa. E eu acho que isso vai ser, assim, um grande ganho para Porto Alegre, trazer a fachada ativa, especialmente no alto padrão. E a questão comercial, quando isso ocorre, como é que tu vês? A gente percebe muito, né? O Pedro, ele traz essa visão cosmopolita e começa a introduzir no altíssimo padrão. E aí, quando a gente olha para São Paulo, esse comportamento de São Paulo, dos empreendimentos de luxo com fachadas ativas, né? Com essa integração, o que comumente se fala de gentileza urbana, são integrações de passeios maiores, você faz com que a cidade, que é esse ponto primordial, né? Quando a gente fala de readensar ou redesenhar esse adensamento que existem nos bairros como Bela Vista, é você fazer com que as pessoas queiram circular mais e mais. Então não é por nada que vai estourar uma grande plataforma chamada Walkability, que vai falar sobre o que você consegue fazer a pé num raio muito próximo. Isso é sensacional. E um movimento que está acontecendo, e isso a gente converge de uma forma muito especial, assim, nesse olhar, que Porto Alegre está virando mini-cidades, os bairros estão se tornando mini-cidades, assim como é em São Paulo. São Paulo é Nova York, né? Exatamente. Grande cidade. Bairro que se transformou nos últimos anos, um bairro delicioso, que é o Bonfim, que tem vários públicos diferentes, vários tipos de serviços diferentes, todo mundo coexiste de uma forma harmônica, integrada, nos seus públicos, tudo ao mesmo tempo ocorrendo, nas calçadas dos prédios. Agora, isso começou com prédios comerciais, né? Sim. Se aceitava e era o padrão, né? Prédios comerciais. E aí os prédios residenciais também entraram. E eu acho que o alto padrão é a próxima fronteira. Eu não tenho dúvida que todo mundo vai aceitar isso e todo mundo vai gostar. E vai Tem que ser bem feito. Sim. Tem que ser pensado, não pode ser o cantinho que sobrou, tem que ter uma curadoria da fachada ativa. Enfim, não vamos estender a entrevista para isso, mas é um movimento que eu acredito bastante. Existe pesquisas de neurociência e tudo isso que as características internas da arquitetura mexem com as pessoas, né? A gente sabe que até questão de saúde, né? Tu tem insolação, uma pessoa convalescente, ela vai convalescer mais rápido que uma que está confinada num ambiente escuro, né? A gente sabe, tive proximidade com
com um projeto de arte ligado a um hospital, que as pessoas passaram a querer fazer fisioterapia, andar pelos corredores Perto para ver obras de arte. Então, isso se aplica em tudo, né? Eu acredito demais nisso. Eu acredito muito na arquitetura, não só como uma gentileza para a cidade, a bela arquitetura, não só para quem mora, mas para quem caminha, para quem anda na cidade. Mas eu acredito muito na arquitetura assim como uma coisa como de bem-estar, né? Então assim, eu fiz muitas reuniões ao longo da minha vida no Instituto Ling. E uma coisa interessante que eu escutei de pessoas não ligadas à arquitetura, médicos, advogados, empresários, das mais variadas áreas, as pessoas, mas muitas vezes, Rony, dizendo assim, não sei porquê, mas eu me sinto tão bem aqui dentro. É até meio simples, né? E não é simples, né? Meio Meio simples, simples. É a coisa, é o Isai, né? É sofisticadérrimo. Pra chegar É naquilo, sofisticadérrimo, com tudo do melhor, mas ele é... olha o que ele faz as pessoas sentirem, né? Mas então assim, essa questão que é o que te desperta uma boa gastronomia, o vinho, uma música maravilhosa, a arquitetura também, de uma forma mais discreta, totalmente silenciosa, ela te dá a mesma coisa. Ela diz assim, eu não sei porquê, mas eu me sinto tão bem aqui no Instituto Ling. E a gente, então, acredita muito nisso e a gente quer que as pessoas se sintam bem dentro da casa das pessoas. Não é construir, não é fácil, obra dá problema, a gente sabe, a gente se envolve, né? Faz parte do processo, né? Os problemas de obra, mas assim, se resolve. E o nosso grande objetivo é assim, né, como é que é diferenciar a empresa, assim, eu quero fazer um apartamento onde a pessoa se sinta bem. Teve uma passagem, o Isai é um frasista, assim, né? E teve uma passagem do Isai que eu disse para ele assim, sabe que eu não gosto de uma característica do alto padrão de Porto Alegre? Os prédios todos de pastilha e granito. Acho horrível isso. Né? Tem tantas coisas, porque fica tudo tão parecido, né? Aí a gente fez um projeto, que hoje é o Barão de Ubá, que eu não tinha todo o terreno na época. Então eu fiz um primeiro projeto, também acreditando em terreno maior. Eu adquiri um outro imóvel, virou um grande terreno, que é o próximo lançamento da Copstein, que é na Barão de Ubá, bem onde termina Desembargador. Um terreno, Quando? se Deus quiser, novembro. Tudo caminhando para novembro. Caminhando para novembro. É um prédio muito grande, são 30 apartamentos de 350 metros. E o prédio era todo de cerâmica, né? Agora tem ainda bastante cerâmica, a primeira versão, né? Isai não fala de conceito, né? Não tem como. Ele diz, se o prédio não é explicativo, o meu trabalho está mal feito. Ele até faz arquitetura, né? Exato. E aí a gente foi conversar, acho que a equipe de marketing e tal. Ele disse, pô, mas vocês não me perguntaram do conceito. Aí todo mundo morre de medo do Isai, assim, tá, mas qual é o conceito? O conceito é o seguinte, o Pedro disse que prédio de pastilha é horrível. Então eu resolvi fazer um prédio todo de pastilha para mostrar que a pastilha não é um problema, que o problema é a arquitetura. E eles assim, qualquer material é um bom material, desde que bem executado, que bem proporcionado, que bem feito, não precisa revestir um prédio de mármore italiano ou uma coisa assim. Então a gente acredita bastante nisso. Claro que a gente busca os melhores materiais também, mas eu acredito bastante nisso, assim que... O Pedro passou por poucas e boas com o Isai, então, né? Passei. Isso é o que ele está contando agora pra gente aqui. Mas essas questões todas influenciam, Mas né? aprendi demais com ele, Sim, né? É Como um gênio, não, né? É um É um gênio. gênio, é um cineasta, é tudo. O projeto da Barão de Ubá vai ser o quarto projeto do Isai em Porto Alegre, né? O primeiro projeto é o Instituto Ling. E aí de residencial a gente teve o primeiro que foi o Varanda. Aí tem agora um da Belmondo, que é o Jardins Reserva. E o quarto prédio vai ser o nosso, o Barão de Ubá, né? Com ele também. Olha, gente. Então isso é sempre a gente acredita bastante nesse olhar arquitetônico que ele traz. E a Copstein, né, junto com esse movimento do Pedro, sempre busca esse questionamento da arquitetura convencional, né? De como propor
que a gente redesenha a cidade de uma forma que não entrega só uma obra, né? É uma obra de arte, é uma obra de contemplação e aquilo integra a cidade de uma forma diferente porque o entorno também vai mudando. Então a gente percebe hoje uma necessidade, né, das pessoas, tanto em tipologias, mas a gente estava falando sobre o desenho das varandas, das sacadas, o senso de lar que muitas vezes foi construído há muitas gerações dentro de casa, os prédios novos tentam imprimir de uma forma, e eu acredito que a gente está vindo com safras de produtos muito certeiros nisso, que é de construir a sensação de casa em prédios verticais, em construções verticais. Né? Então, o desenho próprio do Barão de Ubá, o desenho do Artigas, a gente está falando de uma planta circular, em que eu tenho aberturas e acesso luminotécnico em todas as faces. Ele é um prédio sem postas. A suíte do casal do Artigas, para mim, é o melhor quarto de Porto Alegre, né? Então, assim, porque ele é uma sala... Tem 60? 107 metros quadrados, mais precisamente. Mas nem a questão... Bom, eu não sabia que uma tem 60, já achei incrível. Mas nem a questão do suíte. tamanho, viu, Leone? É a questão, assim... Ai, também, né? Mas é mais, assim, ele é um pano de vidro todo aberto, então... Quando abre aquilo ali, tu tem 12 metros envidraçado, piso-teto, com uma varanda para que... Tinha esquadrias, piso-teto, para que o casal, a pessoa possa tomar um chimarrão, possa sentar, possa tomar um cafezinho, uma coisa assim, curtindo uma coisa bem íntima, um apartamento de 500 metros, mas que o cara possa, assim, que um quarto de 100 metros não quer um cantinho, né? É um enorme quarto, mas que o cara possa de manhã trazer uma térmica de café, de mate, sentar ali e ter um visual bacana. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? E voltando assim para a arquitetura, que a gente acredita assim, ela tem que ser atemporal, né? Tantos prédios, né, marcaram época como prédios de luxo e hoje a gente olha para eles, são prédios totalmente desinteressantes, sem valor nenhum de comercial, né? E a gente olha, por exemplo, os dois maravilhosos prédios que o Davi Libeskind fez, acho que no final dos anos 60, né? E até hoje é um prazer, o Flora G, na 24 de outubro, e o Capitel, no Jardim Cristófel, que é 60 anos depois, é um prazer parar na frente do Capitel, no Jardim Cristófel, e olhar os arcos, como é que o Libeskind fez. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? Então, assim, e tem vários outros prédios que seriam exemplo. Eu trouxe os exemplos dos dois prédios do Davi, eu sou um grande fã da arquitetura dele. O que vende, Vitor? Eu acho que a gente está... Prazer de vida, é qualidade de vida, né? Eu acho que exatamente esse senso de lar, né, esse pertencimento, é a palavra-chave que as pessoas buscam, né? Seja no novo imóvel que ela está indo morar com a família, né? Você construir, as famílias vão se construindo e você constrói o teu lar dessa forma, né? Então vem os filhos, você busca um apartamento maior, as necessidades vão mudando e você sempre redesenha isso com esse senso de pertencimento, né? Eu acho que, só linkando com um ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, de um prédio não ter costas, como o Artigas, como o Barão de Ubá também é um prédio que não tem costas, a gente está falando muito da definição do que para Copstein é um memorial descritivo, as técnicas, do que é defendido, porque se saiu desses formatos que eu estabeleço que isso é alto padrão, isso é aquilo. Porque a gente tem uma ordem, e daí dessa ordem é como uma alfaiataria, né? Eu gosto muito da analogia da construção civil com a alfaiataria. A roupa bem feita não é pelo que você está vendo na parte de fora, é pela estrutura que ela tem interna. Então, boa parte da construção civil, do que as pessoas compram, muitas vezes não é o revestimento que o Pedro estava comentando, o granito, o mármore travertino na fachada, com o vidro, é o que está por dentro, é o que estrutura o prédio. Isso é a essência do que está no alto padrão. Então, as nossas premissas, elas são básicas. Então, assim, não é o que a gente usa para vender. A gente vai, de fato, buscar esses clientes que estão querendo essa nova sensação de pertencimento, de lugar para morar, para readequar com as suas famílias os nossos produtos, né? Eu imagino que um Artigas, onde a gente está, as pessoas queiram morar no Artigas. Ele tem um apelo que a pessoa tendo condições, entendendo o projeto, a pessoa compra. Exato.
Não é? Tô errada? É muito único você ver uma laje, né, no formato retangular como o do Artigas, de 500 metros quadrados, em que você consegue circular nela e você tem, de fato, a sensação de lar, né? É quase que uma casa térrea, né? Então, a abundância de luz, de circulação e de aberturas desenha um fluxo, né? E quando a gente fala desse DNA dos nossos produtos, do objetivo de como a gente vai desenhando essa arquitetura, é sempre voltada para esses encontros, né? Então a gente vai beber da fonte do cruzamento desses 3 países, né? Do Brasil, da Argentina e do Uruguai, que tem uma coisa em comum, um DNA muito cultural, que é o fogo ao centro. Então você vai ver que todos os ambientes eles vão se desenhando para que as pessoas se encontrem, né? A gente tem vários momentos de encontro. E eu acho que esse encontro da arquitetura com a arte, com o design, com o propósito, é o que faz hoje a Copstein, com 85 anos, continuar apostando num mercado que tem tanto potencial como o do Sul, né? E é por isso que a gente segue fazendo um investimento intenso na cidade, né? E o Pedro vai para São Paulo levando muito da nossa expertise e do nosso olhar, que ele durante muitos anos introjetou esse olhar cosmopolita para a capital do Rio Grande do Sul. Ele leva a nossa mão de obra, o nosso DNA, a forma de construir, dos propósitos, do que é, o que está dentro de um blazer, né? Qual é a entretela que sustenta aquele terno bem cortado e bem costurado. Então, esse cruzamento das duas cidades é uma grande forma de se manter vivo e renovando tanto lá quanto aqui, né? Não existe uma separação dessas duas praças, elas coexistem. Aqui a gente tem a nossa base, a nossa existência, de onde viemos. Lá a gente está bebendo das novas fontes, introjetando parte da nossa cultura da construção dentro do mercado que é tão consolidado, do mercado que é tão firme e tão particular como o de São Paulo. E da mesma forma a gente vai cruzando essas tendências, né? Então a gente vai tecendo uma forma muito única, muito nossa de existir, né? Voltando ao nosso assunto e até aproveitando a vaca fria, aproveitando a Bapuru e tudo isso, vamos falar de um pouco de arte nos empreendimentos. Isso é uma coisa também, assim, digamos, uma ideia bem modernista, anos 60, assim, né? Que tinha uma grande peça que marcava. A gente tem alguns burle marks maravilhosos em prédios no Rio de Janeiro, às vezes, e hoje que nem são prédios tão... Assim, Copacabana, né? Tem um burle num dos prédios em Copacabana que sei lá quanto valeria aquilo. Então a gente acredita muito nisso e desde o Varanda, né? Que tem um sofá dos Irmãos Campana, maravilhoso. A gente aqui tem uma Sônia Elbrin gigantesca que hoje está na sede da Voz, ali na frente da sede deles. A gente achou que a nossa sede, a sede da Copstein, no escritório, eles estão numa casa tombada. Eu acho assim, a arte, a gente tem que, quanto menos egoísta a gente for, melhor. Assim. Compartilhar, que lindo isso. Então, aquela Sônia, ela vai ficar egoístamente dentro do Artigas. Dentro do Artigas. Mas por 3 anos, que é o prazo de construção da obra, ela é uma obra de usufruto da cidade. Sim, tá no jardim, né? Tá no jardim do prédio. Então a gente acredita muito nisso. A gente, no Barão de Ubá, o Isai já escolheu. Também tem uma obra, são 2 halls de entrada do Barão de Ubá. Então tem uma obra do mesmo artista brasileiro, também forte nos 2. Todos os nossos projetos em São Paulo também têm obras importantes. Eu gosto sempre de trazer nesse ponto da arte, né, que a gente não entrega um empreendimento mobiliado, a gente entrega um acervo. Então, cada empreendimento nosso, ele tem um acervo. Ai, que lindo. Sejam das obras, sejam do mobiliário, que vai compondo as áreas condominiais, né? E aqui no Artigas, quando a gente fala de beber dessa fonte do sul, né? A gente vai priorizando e desenhando. A gente tem uma obra do Thiago Braga, tem a Sônia. Então, a gente vai buscando esses artistas na nossa própria cultura, né? Tem uma obra de entrada no hall de entrada, que tem 6 metros de comprimento. E é uma curadoria em que ele vai buscando, em várias tecelãs, a composição para montar as tramas que vão desenhar esse grande varão com essas peças tramadas, né? Então eu acho que é mais do que a gente falar sobre uma peça específica, mas é entender que
Se a gente está vendendo, acreditando que o nosso empreendimento ele se torna atemporal, nada mais atemporal do que a arte. Que arte, A exatamente. arte é o que mais... A gente tem a história do mundo contada através das peças artísticas, né? Então, uma das nossas formas de ver isso é entregando dentro dos nossos empreendimentos esse acervo que depois fica dividido, né? E aí, trazendo um pouco desse compartilhamento, você tem as peças compartilhadas entre os moradores, Claro, né? moradores e os visitantes. E os visitantes. Isso é fato. O tempo passou muito rápido, foi muito bom. Você desembarcou de São Paulo, Bem cedo. Eu venho toda sexta. aí teve minha reunião com o Vitor e aí nos atendeu agora muito. Não, acho que é a minha quarta de hoje. Quarta reunião de hoje, pronto, tá. Muito obrigada por todo esse tempão. Obrigado de vocês. Foi um prazer. Adorei conversar contigo. Muito obrigado, Eliane. Essa é só a primeira vez. É verdade, nós também. Quem sabe eu te falo um dia em São Paulo. não sei. Vai ser um prazer.